Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é quarta-feira, dia 3 de junho, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o Jesus histórico. Obviamente, quando paramos para poder pensar sobre a vida de Jesus e aquilo que os evangelhos narram a respeito dele, existem vários personagens históricos que faziam parte da liderança política e ao mesmo tempo religiosa dos dias de Jesus, que durante muito tempo não puderam ser comprovados. E muitas pessoas acabavam, principalmente os críticos da Bíblia, acabavam mencionando que essa história a respeito da morte de Jesus, da sua crucificação, de que isso, na verdade, muito disso foi inventado pelos próprios apóstolos ou pelas pessoas que viveram depois de Cristo Jesus. Mas muitos achados arqueológicos comprovaram algumas não apenas desses personagens históricos que foram mencionados principalmente no momento da execução de Jesus, Caifás, o sumo sacerdote, o Pôncio Pilatos, que ambos representavam as lideranças de Israel e ao mesmo tempo de Roma, ali em Jerusalém, como também alguns estudiosos ou alguns historiadores de alguns anos posteriores à morte de Jesus, nos primeiros 50 anos depois da morte de Jesus, que escreveram mencionando como os cristãos se comportavam a respeito do Cristo histórico. Só para que você tenha aqui uma ideia, o nosso guia de estudos vai mencionar algumas descobertas arqueológicas que confirmam a existência de algumas dessas pessoas. A primeira descoberta arqueológica que é mencionada no nosso guia de estudos hoje teve lugar em 1990, numa tumba familiar descoberta ao sul da cidade de Jerusalém, contendo 12 ossuários, ou caixas de ossos, caixas essas feitas de pedra. As moedas e as cerâmicas da tumba datavam de meados do 1º século depois de Cristo. E havia um ossuário mais ornamentado, que parecia ser do indivíduo mais importante daquela família, com vários conjuntos de ossos, e ao mesmo tempo com uma inscrição: José, filho de Caifás. E percebia-se pelos achados que estavam ali de que se tratava do Caifás mencionado na Bíblia, porque esse Caifás teria sido sumo sacerdote em Jerusalém. Portanto, esse achado comprova o Caifás histórico. Uma segunda descoberta que vai ser mencionada aqui também no nosso guia de estudos hoje data de 1961. É uma inscrição, na verdade, com o nome de Pôncio Pilatos, governador da Judéia, sob o império de Tibério César, que foi encontrado em uma pedra num teatro de Cesareia Marítima, a cidade onde muitos dos procuradores romanos que gerenciaram, que dirigiram aquela região da Judéia, acabavam se estabelecendo. O palácio governamental ficava ali. Eles tinham também uma residência em Jerusalém, mas a maior parte do tempo passava em Cesareia Marítima. E essa inscrição do nome de Pôncio Pilatos como tendo sido um governador que passou por ali na época do Tibério César confirma esse mesmo indivíduo que acabou, de alguma maneira, entregando Jesus para poder ser morto. E obviamente que como consequência acaba comprovando também o Cristo histórico. Agora, alguns documentos do 1º século, dos primeiros 50 anos depois da morte de Jesus Cristo, que mostram como as pessoas, os primeiros cristãos, como é que eles encaravam Cristo Jesus. Olha, por exemplo, essa fonte histórica que é aqui mencionada. Um historiador romano chamado Tácito escreveu sobre Cristo Jesus, a sua execução sob Pôncio Pilatos, durante o reinado do Tibério César, acerca dos primeiros cristãos de Roma, de como eles viviam e de como adoravam a esse indivíduo que havia sido crucificado na época do Pôncio Pilatos. Essa menção é importante porque mostra que os cristãos, ainda nos primeiros 50 anos depois da morte de Cristo Jesus, já o adoravam como Deus. Mas veja, por exemplo, essa carta que foi escrita por um indivíduo chamado Plínio o Jovem, que era governador romano. Ele escreveu por volta do ano 112, 103 depois de Cristo, ao imperador Trajano, perguntando como deveria tratar os cristãos. E o mais interessante é como ele descreveu esses cristãos do seu tempo. Ele escreveu dizendo que se reuniam em determinado dia, antes do alvorecer, cantavam hinos
e adoravam a um tal Cristo, que havia sido morto sob Pôncio Pilatos e, segundo eles, havia ressuscitado, como se ele fosse um Deus. Esses relatos são importantes por quê? Porque eles vão mencionar os primeiros 50 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, está muito próximo ainda daquilo que era a ressurreição de Cristo. Se realmente a ressurreição de Cristo Jesus fosse um embuste, se fosse algo que foi inventado por algumas pessoas, tão pouco tempo depois da sua ressurreição, as pessoas não estariam o adorando como Deus. Isso teria que ser datado de pelo menos uns 100, 150 anos depois. Mas estamos falando aqui nos primeiros 50 anos depois da morte e ressurreição de Cristo Jesus, que os cristãos que agora estão espalhados por todo o império. Essa carta mesmo de Plínio o Jovem vai mencionar que os cristãos são uma praga que tomou conta de cada pedaço do Império Romano. Em todas as cidades e vilas do Império Romano tem gente que adora esse tal de Cristo. É uma carta que é escrita por alguém que parece que está indignado com o crescimento dos cristãos, que adoram esse Cristo que foi crucificado como se fosse Deus. Esses achados arqueológicos nos ajudam a poder entender que, por exemplo, o que o apóstolo Paulo escreveu nesse mesmo tempo, dizendo que Cristo Jesus é Deus, aquilo que João escreveu nesse mesmo tempo, dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada foi feito se fez, o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, de que isso era algo que fazia parte da teologia dos cristãos nos primeiros 50 anos. E os indivíduos que estiveram envolvidos na morte dele, nós temos a possibilidade de poder vê-los como personagens históricos. E isso nos ajuda a afirmar a fé no Cristo histórico e saber que aquilo que os evangelhos mencionam sobre ele é verdade. Eu queria orar junto com você nesse momento, agradecendo a Deus pela comprovação histórica daquilo que a nossa fé, já dentro do nosso coração, já sabia há muito tempo. Mas vamos orar por isso. Obrigado, Senhor, porque a história e a arqueologia comprova a existência de Cristo, do Cristo histórico. E ao mesmo tempo a nossa fé nos ajuda, assim como os primeiros cristãos, os primeiros 50 anos depois da morte de Cristo Jesus, nós continuamos crendo que ele é Deus, que ele se tornou carne, que ele habitou entre nós e que ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, está no céu intercedendo por nós e que voltará para poder nos buscar. Louvado seja o teu nome, Pai, por isso. Ajuda-nos a viver por essa mensagem como os primeiros cristãos o fizeram, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?